Olá pessoal, sou o professor Edson Dias, sou professor de Sociologia e hoje nós vamos estar trazendo aqui um debate muito interessante em torno da ideologia. Creio que todo mundo já deve ter ouvido falar aí sobre essa palavra. Agora nós vamos ver sociologicamente como se aplicar, o termo ideologia de maneira científica, certo? Então eu sugiro que vocês peguem aí um caderno, peguem a caneta, peguem o lápis, a borracha, façam tudo ali um esquema de estudo, que com certeza vocês terão um estudo aí de muita qualidade, correto? Então vamos lá. Então, como eu já havia adiantado para vocês, o tema da aula de hoje é ideologia, visão de mundo ou falsa consciência. Pessoal, hoje em dia está habitual, todo mundo tem uma ideia do que seria a ideologia e fala, essa tua ideologia é que está te prejudicando, ou essa ideologia é ruim. Ele está operando dessa forma porque ele está ali orientado por um tipo de ideologia. Então, no senso comum, nós já temos aí circulando algumas definições sobre o termo ideologia que muitas vezes não condiz com as reflexões sociológicas em torno. Então, nosso esforço aqui vai ser pensar como alguns autores, ligados às ciências sociais, sobretudo à sociologia, vão pensar o que é a dita ideologia, certo? Se ela é uma visão de mundo ou se é uma falsa consciência. Então, por exemplo, quando um indivíduo chega para o outro e fala, olha, tudo isso que tu está ensinando aí na escola é tudo ideologia. O que será que ele quer dizer com isso, Qual será que é a ideia e a definição que esse cidadão aí, ao afirmar que uma pessoa está ensinando de maneira ideológica a outros, O que será que ele está querendo dizer? O que será que ele está querendo afirmar, apontar em relação a isso? Então, para que não haja mais nenhum tipo aí de obscurantismo em torno desse conceito de ideologia, muito deturpado pelo senso comum, infelizmente, nós vamos aqui debater, à luz de alguns autores, como eles construíram e conceberam alguns conceitos, algumas ideias do que seria a tal ideologia, correto? Então preste muita atenção aqui para que a gente possa agora, daqui por diante, já não mais reproduzir um conceito fora de lugar, de atribuir uma ideia, que a gente possa ter a um conceito. E aí eu convido vocês a prestar atenção aqui comigo. Então vamos lá, o primeiro ponto, pessoal, gira em torno da pergunta, o que é a dita ideologia? Então vamos lá. A ideologia é um sistema de ideias, valores, e princípios que vão definir uma determinada visão de mundo, fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa, de um grupo social. Então, pessoal, nesse sentido bem que as nossas ações, os nossos comportamentos, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lê o mundo, faz uma leitura do mundo, a forma como a gente escolhe, por exemplo, nossos representantes, a forma como a gente, por exemplo, ensina, tudo que gira em torno das nossas ações, tudo que gira em torno daquilo que nós acreditamos no mundo, da leitura que nós fazemos do mundo, está atrelado à questão ideológica. E aí, pessoal, a ideologia, ela é resultado de um processo de socialização, certo? Do qual o indivíduo está ali inserido. Então, a primeira instituição social que nós nos deparamos ao nascermos é a família. Então, a partir daquele momento, nós seremos educados, ou seja, será socializado por intermédio da nossa família, valores, normas que são hegemônicas na nossa sociedade, na sociedade que a nossa família está inserida e que a gente está começando a se inserir naquele momento. Então, toda essa socialização vai produzir um sistema de ideias. Esse sistema de ideias que vai ali regular, moldar os nossos comportamentos, porque ele está carregado ali de visões de mundo, de leituras de mundo que serão emprestadas a gente e nós iremos introduzi-la, certo? Então, a partir desse entendimento é que nós produzimos a ideologia. Sob o ponto de vista marxista, pelo fato do sistema capitalista ser um sistema cultural, por exemplo, hegemônico na sociedade que nós estamos inseridos, nós somos educados a sonhar, a pensar de acordo com os modos de vida burgueses, por mais que nós não tenhamos nascido, ou por mais que as nossas famílias não façam parte dessa classe social.
mas acaba que a própria forma cultural de organização da burguesia, que é a forma moderna ocidental, que todos nós aqui estamos inseridos, essa forma, essa norma, esse conjunto de ideias, esses valores, é que vão ser inseridos no nosso cotidiano, no nosso mental. Então, essa socialização dos caracteres do repertório burguês é que vai acabar formando a ideologia e que vai guiar aí os nossos princípios e nossos comportamentos, ok? Então, um exemplo de socialização ou de intermediários na socialização de determinados valores, a gente pode ter ali os partidos políticos, certo? Os movimentos sociais e as religiões, cada qual aí inserindo um tipo de educação que corresponde aos seus interesses, porque a ideia da ideologia é manter ali as instituições, é manter o sistema, é manter a hegemonia do sistema dominante, certo? Então, a socialização ela vai servir para isso, para que nós reproduzirmos os interesses da classe dominante, por exemplo. Então, um partido político, por exemplo, que ele está ali questionando o sistema hegemônico, ele vai produzir um tipo de pensamento, uma corrente de pensamento, um sistema de ideias, certo? Que vai ali tensionar o sistema de ideias hegemônico, certo? Então, a ideologia ela permite aí que duas formas de ler o mundo ou mais, elas coexistam, certo? Aí vai depender de onde tu estás sendo socializado, certo? Qual é a tua inserção? Qual sociedade tu está sendo inserido? A família tu vai contribuir muito. A escola também, né? Vai ter uma boa contribuição, uma parcela de contribuição no reforço desses valores, já que ela é a segunda instituição social que o indivíduo se depara no Ocidente. Então, todas essas questões, essas estratégias de intermediação dos sistemas de ideias e valores dominantes, elas vão ser encontradas aí nos nossos processos de socialização, beleza? Então, vamos passar para o segundo ponto. E aí, no segundo ponto, eu trago aqui um sistema de dominação, né, que acabou imprimindo sobre os corpos, né, aqui existentes, a partir do processo de colonização desse espaço, o que a gente vai chamar de colonialismo. Então, com o colonialismo, você vai ter ideias, né, sistemas de ideias, ideologias que vão ser arraigadas e que vão formar os nossos pensamentos. Então, muito do que se reproduz atualmente é herança de um processo colonial que instituiu determinados símbolos como hegemônicos. Então, nesse sentido, o colonialismo ele entra aqui como também uma vertente ideológica que vai acabar ali moldando o comportamento dos indivíduos que por ele foi atravessado. Então, o que seria esse colonialismo? Sistema de exploração socioeconômica e cultural, certo? E pode mesmo ser entendido como um modo de percepção de mundo. Olha só, o modo de percepção de mundo, pessoal, ele nos diz, ele revela a própria ideologia, como é que tu percebe o mundo, como é que tu enxerga o mundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão eurocêntrica, eu coloco a Europa e as práticas sociais europeias, ocidentais, como centro das atenções, né, como centro das coisas. Então, o modo de ver europeu acaba influenciando a forma como eu enxergo o mundo. Então, se a gente for parar para pensar no colonialismo, o europeu ele tinha uma visão de mundo em relação aos povos originários que foram contactados por eles no período da colonização, que era uma visão de mundo que entendia-os como povos em vias de civilização. Eles não entendiam os povos indígenas como sociedades civilizadas, certo? Então, a partir daí, a partir de um olhar etnocêntrico, eurocêntrico, colonialista, se produz uma representação dos povos indígenas em que condiciona essas sociedades, essas nações, a um posicionamento inferiorizado, subalternizado. E isso é um resultado ideológico. Isso vai, por exemplo, produzir determinados receios por parte dos não indígenas em contato com os indígenas. E isso tem uma violência psíquica terrível, né? Então, que começa lá na família, que socializa pra gente a partir de um viés colonialista, que os povos indígenas são selvagens, que são perigosos, entre outras coisas. E isso vai fazendo parte do nosso corpo, e a partir do momento que vai fazendo parte do nosso corpo, a gente passa a fazer leituras de mundo, certo? Sob um viés ideológico que é totalmente racista.
Então, o colonialismo ele vai contribuir muito para esse tipo de olhar etnocêntrico que promove o quê? O racismo. Né? A partir desse exemplo que eu dei para vocês aqui, um dos exemplos, mas poderíamos ter mais. O colonialismo também produziu, pessoal, formas de enquadramento da vida social e criou relações fundadas em forças hegemônicas. Então, nós vamos ter a instituição no colonialismo de instituições que vão ter como objetivo principal manter o sistema de dominação que estava pretendendo ali ser efetivado dentro desse espaço. Então, no caso do Brasil, manter o sistema colonial a partir da dominação da coroa portuguesa, certo? E as instituições estariam ali a serviço da coroa portuguesa para produzir uma ideologia, né? Para produzir um sistema de pensamentos, de valores, de normas, de regras, por exemplo, que fossem de interesse da própria coroa, porque a ideia era produzir súditos. Mas para se produzir súditos, era necessário fazer com que aquelas pessoas contactadas, elas enxergassem uma autoridade na coroa. E aí a ideologia entra nesse sentido no processo de catequização, por exemplo, né, que foi muito forte no princípio da colonização. Né? Então a fé cristã, ela estava ali tentando produzir fiéis, né, a Igreja Católica, sobretudo, né, com jesuítas, e ao mesmo tempo produzir súditos à coroa portuguesa, no caso do Brasil, correto? Então, sempre, né, essas relações fundadas em forças hegemônicas, elas vão ser constituídas ou construídas a partir de tensões, pessoal, né? Contra imagens contra-hegemônicas. Por que tensões contra forças contra-hegemônicas? Porque, obviamente, vai haver uma resistência a essas imposições. Então, a resistência a essas imposições, e aí resistências impostas, por exemplo, pelos povos indígenas, inicialmente, na formação do Brasil, cria-se uma tensão com aquela estrutura de poder que está sendo ali pretensamente dominante, certo? Então, obviamente que a partir dessa tensão pode desencadear alguns conflitos, né, de ordem física, simbólica e, obviamente, ideológica, ok? Então, no terceiro ponto, a gente já começa a trazer aqui como alguns autores, eles conceberam a ideia de ideologia, como eles conceituaram ideologia. Então, o primeiro autor que eu trago aqui para vocês é o Destutt Tracy, né? E que ele vai lá em pleno período iluminista, aí vocês podem estar lendo aí, e vou reavivar a memória, no período iluminista você tem ali o desenvolvimento da razão enquanto um guia orientador das práticas humanas, certo? Dentro do período iluminista começa-se a questionar alguns dogmas religiosos que eram representados pelos próprios iluministas como o principal obstáculo para a saída de uma suposta menoridade da sociedade ocidental. Então, a ideia de ruptura com as consciências religiosas, com as ideologias religiosas, ela começa ali a se fortalecer no período iluminista, e aí a ideia era o quê? Que a razão passasse a ser o guia orientador, passasse a ser a cartilha, as diretrizes das práticas sociais, não mais as religiões. Então, dentro desse período é que o Tracy ali está entendendo ideologia, certo? Então, a partir daí, ele vai procurar elaborar uma explicação para os fenômenos sensíveis, né? Está ali na sensibilidade, que interferem nas formas das ideias. Então ele vai procurar de maneira científica construir uma ciência da ideologia, certo? Explicar de maneira racionalmente como é que as ideologias elas se formam, né? E como é que as ideias elas são formadas. Ou seja, né, a vontade, a própria razão, a percepção da memória. Então a preocupação do Tracy vai ser justamente na compreensão da formação das ideias. Portanto, com ele que aparece a ideia aí de ideologia, né? Parece o conceito de ideologia, e por ele a gente pode ali traçar um estudo a respeito da ideologia, do que seria ideologia, correto? No quarto ponto, eu já trago aqui dois autores que possivelmente já sejam mais, vocês já estejam um pouco mais familiarizados, né? E são autores, inclusive, muito famosos, e tanto na academia quanto fora dela, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels, né?
Para Karl Marx e para Friedrich Engels, eles vão entender o quê? Que nessa perspectiva, a ideologia, né? A ideologia seria um conjunto de ideias, olha só como ela concorda com aquele conceito inicial. Conjunto de ideias e crenças cujo objetivo é legitimar e defender os interesses e a visão de mundo da classe dominante, utilizando como ferramentas a dissimulação e a distorção. Então, para eles, a ideologia ela tem um entendimento de sustentação da classe que domina uma época histórica. Então, se a classe que domina uma época histórica atual, a época histórica atual, a partir da modernidade, é a burguesia, então a ideologia nesse sentido marxista aí, ela está a serviço da defesa dos interesses da classe dominante. Então todos os conjuntos de ideias que vão ser divulgados, que vão ser socializados, a partir do momento que a modernidade ela atinge sua maturidade, que a burguesia ela passa a dominar os espaços políticos, ela passa a ser a classe dominante, então todos os seus interesses, toda a sua visão de mundo, toda a sua percepção cultural, todo o seu repertório cultural vai ser socializado com as sociedades que por ela é atravessada para manter o sistema. Então a ideia aqui nesse sentido marxista é o seguinte: por mais que nós sejamos oriundos da classe trabalhadora, por mais que nós sejamos de origem pobre, né, o nosso sonho, a nossa perspectiva é que nós aí efetivamente nos tornemos burgueses. Os nossos sonhos não é com a igualdade aí dentro da visão marxista, não é com a distribuição de renda, não. Os nossos sonhos são individualistas e isso é uma perspectiva ideológica burguesa. Nós queremos ter um carro de última geração, um melhor celular, uma casa em frente à praia. Então essas são as nossas perspectivas e essa nossa perspectiva é resultado de uma socialização de caracteres culturais ou de repertórios culturais próprios da burguesia. E aí por isso que Marx está dizendo que a ideologia, na verdade, ela serve para legitimar e defender a visão de mundo da classe dominante. Então você não é socializado para ser anticapitalista, você é socializado para compreender o sistema capitalista enquanto natural, porque o sistema capitalista é a cultura da burguesia. Então, a partir do momento que você naturaliza determinadas práticas, né, que são oriundas dos interesses da classe burguesa, ali efetivamente você está sendo atravessado pelo efeito da ideologia. E que para Marx, a ideologia ela está sempre a serviço da classe dominante, na nossa época, da classe burguesa. Tranquilas e tranquilas? Até aqui tudo bem? Então vamos passar. O último ponto, pessoal, eu trago um autor mais contemporâneo, que é o Karl Marx. Karl Marx, ele também vai fazer uma análise sobre a ideologia, mas ele vai acrescentar ali, ele vai concordar com Marx, certo? Sobre a ideologia enquanto uma estratégia de manutenção do sistema capitalista, uma estratégia de socialização da cultura burguesa. Ele vai concordar com tudo isso, mas ele vai acrescentar outras definições para o mesmo tema, que é a ideia de utopia, né? Então, para Karl Marx, as ideologias elas são sempre conservadoras. O que ele está querendo dizer com isso? Elas estão sempre tentando conservar o sistema dominante e os valores da classe dominante, certo? Então, as ideologias elas estão ali para manter o status quo da sociedade. As ideologias, segundo Karl Marx, elas não estão ali para romper com os princípios burgueses, elas estão ali para manter. Portanto, elas são conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes. Então, o que você vai aprender na escola, o que você vai aprender na igreja, o que você vai aprender na família, o que você vai aprender na empresa que você está inserido, fazem parte dos interesses da classe dominante, certo? Então, essas instâncias aí de propagação, de socialização, né, de normas, regras e valores, as instituições sociais em si, elas estão ali com a tentativa, né, com o objetivo de conservar o pensamento da classe dominante, certo? Então, o meio ali que você vai ser socializado, ele vai ser importante para a manutenção dessa ordem. Em contraposição, ou em contrapartida, né, ele vai chamar de utopia os que pensam, as ideias que partem das classes oprimidas, né? No caso aí, se fosse no sentido marxista, as ideias da classe trabalhadora. Por quê? Para Karl Marx, aí de uma maneira um pouco romântica,
e aí eu vou explicar por que daqui a pouco, as classes oprimidas, né, e no sob o ponto de vista marxista, a classe trabalhadora, o proletariado, ele vai buscar a transformação das realidades estruturais que os condicionam a uma condição de quê? De subalternidade. Certo? Aí perdendo com a redundância. Então, para Karl Marx, é utopia, certo? Quando os grupos ou as classes oprimidas, né, elas estão sempre ali efetivamente tentando transformar suas realidades a partir da transformação da estrutura que condiciona a vida delas a uma posição subalternizada, né? Uma condição de pobreza, por exemplo. Mas porque eu acredito que isso seja uma visão quase que romântica. Porque o próprio sistema burguês, ideológico burguês, ele vai atingir e ele vai conquistar o pensamento das classes oprimidas. Então, ao invés das classes oprimidas fazerem uma reflexão em torno da estrutura que os oprime, na verdade, as classes oprimidas elas vão estar aí, a grosso modo, tentando mudar suas condições individuais, né? Não há uma preocupação social, mas uma preocupação individual de tentar se estabelecer de maneira melhor posicionada dentro do sistema de classes. Portanto, a maior parte da classe trabalhadora tem comprado, né? E tem sido adepta às ideologias, no caso aí de Karl Marx, das ideologias burguesas, né? Portanto, por isso que a dificuldade, por exemplo, de uma organização entre os trabalhadores para derrubar o sistema de classe, certo? Então, pessoal, são com essas palavras que eu encerro a aula de hoje. Até uma próxima. Valeu!